Bom dia para quem eu ainda não vi, sejam todos muito bem-vindos na presença de Deus e nesse lugar. Vou pedir para você fechar os seus olhos para que a gente faça uma oração. Querido Deus, obrigado por esse momento que nós tivemos na Tua presença, obrigado por esse momento de adoração e de cura, e quero pedir que o Senhor venha falar conosco agora através da Tua palavra, trazendo vida, trazendo libertação, trazendo transformação, fazendo a gente pensar, sentir de uma maneira nova, de uma maneira diferente. Toda a resistência do diabo, do maligno, tudo aquilo que vem para roubar a nossa mente, o nosso coração, seja destruído em nome de Jesus. E Deus, nós precisamos de uma ação do Teu Espírito Santo forte, porque a nossa mente tem sido cada vez mais bombardeada, amarrada, enganada, por causa de tudo que acontece no mundo, por causa do que a gente fica vendo no celular. E eu quero pedir, Deus, que o Senhor esteja nos abençoando, ajudando a gente a entender a Tua vontade, a Tua palavra, que a Tua palavra quebre as barreiras, os sofismas, quebre os argumentos, para que sejamos purificados por Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós passamos aí quase que 20 dias de constante enfermidade lá em casa, né? Desde intoxicação alimentar, passando por virose, terminando com, sei lá, gripe, covid. Esses últimos 20 dias foram bem ruins e faz 2 dias que os 4 estão saudáveis na minha casa, né? Isso aí para aplaudir de pé, igreja. Quase que eu vim com o chapéu do cowboy aqui para nós aplaudir de pé, porque foi só na tribulação esses dias. Mas Jesus é bom, Jesus nos ajuda, nos sustenta, Ele continua nos ajudando. E por mais que a gente passe por luta, por sofrimento, por dificuldade, meu irmão, você não pode perder a maior revelação de Deus para a sua vida. Deus é bom e Ele te ama. Ponto e fim. Entendeu? Não tem mais de si, não tem nada. Deus é bom e te ama, porque no meio das tribulações, das angústias, o diabo sempre vai tentar jogar uma dúvida. E eu queria que você gravasse isso. O diabo fez isso com Jesus. Ele teve essa audácia, como diz minha filha Maria Júlia. Olha que audácia ele teve, né? Ele chegou para Jesus e falou: se você é mesmo filho de Deus, por que você está passando fome? Se você é mesmo filho de Deus, se joga daqui, Ele vai cuidar de você. É isso. Se você é filho de Deus, por que você está passando por luta? Se você é filho de Deus, por que você está passando por problema? Se você é filho de Deus, por que você está duvidando? E isso corrói o nosso coração e a nossa mente. Então a gente rebate isso como? Pela palavra de Deus. Está escrito: Deus é bom e Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Deus enviou seu Filho, ao mundo para que todo aquele nele que não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a nossa fé. E baseado nesse amor e nesse entendimento, eu gostaria que a gente conversasse sobre uma questão muito importante e central da encarnação de Jesus Cristo. E que às vezes eu tenho um pouco de medo que a gente vá perdendo esse foco, a gente vá se desconectando disso. Porque, especialmente nos dias de hoje, as pessoas aprenderam muito bem a manipular a fé. A fé se torna um instrumento de enriquecimento de poucos, exploração de muitos. É um meio muito fácil de controlar as pessoas. E as pessoas estão sendo induzidas a cada vez mais buscar a Deus para que Deus possa dar alguma coisa para elas. E vocês sabem que eu não sou contra a bênção de Deus, o poder de Deus, o milagre de Deus. Ora mesmo para Deus te prosperar, para Deus cuidar da sua família, para Deus fazer um milagre, ora mesmo. Só que as pessoas estão entendendo que Deus, que Jesus, é um meio mais rápido e mais fácil de você conseguir certas bênçãos e certas coisas. Só que quando João Batista viu Jesus, lembra, João Batista estava batizando as pessoas, Estava batizando as pessoas, e aí ele ia lá e falava: raça de víbora, vocês têm que se arrepender, Ele falava: eu não sou o Messias, vem alguém depois de mim que eu não sou digno de desatar as sandálias, ele é maior do que eu, De repente Jesus passa, ele aponta para Jesus e ele faz uma afirmação sobre Jesus que é a afirmação central do Evangelho. Eis o Cordeiro de Deus que faz o quê?
que tira o pecado do mundo. Não era um agente abençoador, não era um agente de enriquecimento, não era um agente de bênçãos, era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. E nós não podemos esquecer disso. O texto que a gente vai ler hoje, Lu, Lucas capítulo 7, do versículo 36 até o 50. Enquanto eu estava orando essa semana, lendo a Bíblia, esse foi o único texto da Bíblia que eu li essa semana inteira, porque isso ficou falando muito no meu coração, sabe? Eu olhando essa situação e os cuidados que a gente tem que ter. Olha lá, Lucas capítulo 7, do versículo 36 até o 50. Fala assim, ó. Hoje eu falei, eu vou pregar a moda antiga. Eu peguei a minha Bíblia. Isso aqui, gente, é papel de verdade. Vocês não acreditam. É de verdade mesmo. E a gente tá tão doidão, né, que às vezes tô meio ruim de olho. Eu fazia assim e não acontecia nada, não aumentava a letra. Vocês já fizeram isso, não? Cara, eu fiz isso mesmo. Eu tô ficando ruim. A gente faz umas coisas por hábito, né? Eu tava falando no celular e de repente eu vi uma viatura da polícia passando. Na hora que eu vi a viatura, a primeira coisa que eu fiz foi descer o celular aqui, né? Depois eu me dei conta que eu tava a pé. Cara, sintomas da idade, né? Eu não achei que chegaria, mas chegou, né? Eu abaixei aqui o celular, depois falei, cara, eu tô a pé, eu posso falar no celular a pé. Eu tô ruim. Vamos orar por mim, aquele negócio da cura, agora é minha vez, né? Vocês oram por mim. Só aqui. Certa vez, um dos fariseus convidou Jesus para comer com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, sentou-se à mesa. E havia uma mulher pecadora na cidade. Quando ela soube que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro com perfume. E pondo-se atrás dele e chorando aos seus pés, começou a molhar os pés com as lágrimas e a enxugá-los com os cabelos. E beijava-lhe os pés e derramava perfume sobre eles. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo: se esse homem fosse profeta, ele saberia quem o está tocando e que espécie de mulher ela é, pois é uma pecadora. Mas respondendo, Jesus lhe disse: Simão, tenho uma coisa a te dizer. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo eles com quem pagar, perdoou a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que seja aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: avaliaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê essa mulher? Eu entrei na tua casa e tu não me deste água para os meus pés, mas ela os molhou com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Não me cumprimentaste com um beijo, ela, porém, não para de me beijar os pés desde que entrei aqui. Não colocaste óleo sobre a minha cabeça, mas ela derramou perfume sobre os meus pés. Por isso te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem se perdoa pouco, a esse pouco ama. E disse a ela: os teus pecados estão perdoados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou, vá em paz. Essa é uma história interessante porque aqui existe um encontro, né, de 3 situações, de 3 entidades, digamos assim. Nós temos Jesus, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós temos um fariseu, um mestre da lei, provavelmente rico, provavelmente bem, com uma vida financeira boa, porque essa é uma característica dos fariseus. Ele chamou Jesus para jantar na casa dele, então ele ofereceu um jantar para Jesus, para os seus discípulos. Não é qualquer um que pode fazer isso, então a gente parte do ponto que esse cara tinha uma condição financeira boa, ele era um cara religioso e estudado, e nessa mesma história nós temos uma mulher pecadora, que algumas versões trazem como prostituta, tá bom? Então ela era uma prostituta. Então nós temos um líder religioso, conceituado, respeitado, próspero, famoso. Nós temos Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E nós temos uma mulher que em qualquer
período da história, a prostituição sempre foi tratada como o pior da sociedade, como alguém que não merece respeito, admiração. É uma mulher que é usada e simplesmente é jogada fora. E esse fariseu chamado Simão, ele fala para Jesus: vem jantar na minha casa. E Jesus foi, e eles estavam lá conversando. De repente essa mulher soube: meu, Jesus, aquele lá que está curando, que estão falando que é o profeta, que estão falando que é o Messias, que estão falando que é o Elias, que estão falando que é o João Batista, está lá na casa do Simão. E essa mulher teve uma ousadia muito grande, mesmo sabendo que ela seria julgada e humilhada. Ela entrou na casa do Simão e ela começou a chorar aos pés de Jesus, e ela começou a beijar os pés de Jesus, e ela começou a limpar os pés de Jesus com o próprio cabelo, e ela começou a passar perfume nos pés de Jesus, que era algo muito caro, né? Difícil de ter perfume. Então era algo muito caro. E nesse momento, Simão olha para Jesus e vem aquela flechada do Satanás no coração, né? Se ele fosse profeta. Irmãos, geralmente a tentação do diabo vai começar com um se, tá bom? Se ele é profeta, se você é filho de Deus, se você comer dessa árvore, se você fizer isso, é uma sugestão. Se, quem assistiu Advogado do Diabo, né? Quem não assistiu, eu sugiro que assista. O diabo não faz nada, ele apenas sugere. E as pessoas vão fazendo aquilo que está no seu coração. E ele pensa isso: se ele fosse o profeta mesmo, ele saberia que tipo de mulher que está encostando nele. E aí Jesus chega para ele e fala assim: Simão, eu vou te contar uma história. Tinha um cara que ele era um credor de 2 pessoas, e 500 denários eram uma multidão de dinheiro, e 50 denários também. Nenhum dos 2 conseguia pagar ele, ele perdoou os 2. Quem você acha que vai amar mais o que perdoou? Ele falou assim: aquele que foi mais perdoado, que devia mais. Ele falou assim: você está certo. Aí ele fala assim: eu entrei na sua casa, você não me cumprimentou com um beijo, você não me deu água para lavar os pés, você não passou um óleo na minha cabeça. Desde que eu cheguei aqui, essa mulher está beijando meu pé, lavando o meu pé com as lágrimas dela, secando com o cabelo, derramando perfume no meu pé. Ela tem sim muito pecado. Eu concordo com você. Ela tem mesmo muito pecado. Mas porque ela está sendo perdoada, ela me ama muito. Aí Jesus vira para a mulher e fala assim: os seus pecados são perdoados. Vai em paz, a tua fé te salvou. E aí novamente tem uma ruptura de Jesus com o sistema religioso. Quem que é Jesus para perdoar pecado? Quem que é esse cara para perdoar pecado? O que acontece, gente, é que nós muitas vezes perdemos da nossa percepção de fé e daquilo que nós vamos vendo e aprendendo nas pregações e nos livros e nos recortes do Reels. Nós estamos esquecendo que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele veio aqui com uma missão: perdoar o pecador para que o mundo fosse salvo. Essa é a missão de Jesus. E o risco que nós corremos é de muitas vezes tratarmos Jesus como se ele fosse uma pessoa igual a nós, porque foi isso que esse fariseu fez. Para esse fariseu, para o Simão aqui, ele não estava tratando Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava tratando Jesus como uma celebridade, como alguém que era conhecido, como alguém que ele deu a oportunidade para jantar na sua casa. Para quê? Para que a gente trocasse algumas ideias, porque eu quero ver algumas coisas que ele fala interessante, algumas eu não concordo, eu quero ver se eu ensino algumas coisas para ele, se ele ensina algumas coisas para mim, se a gente troca umas ideias aqui, mas a gente está conversando de igual para igual, de mestre para mestre, de rabino para rabino. Ele é um cara que anda aí na rua, eu sou um cara respeitado aqui na sinagoga, eu sou um cara respeitado na cidade, eu estou dando para Jesus a oportunidade dele estar na minha casa. É assim que muitas vezes a gente trata Jesus. Principalmente porque nós aprendemos que nós temos que aceitar Jesus. E principalmente porque quando a gente vai convidar alguém para vir para a igreja, ou a gente foi convidado para vir para a igreja, parece assim: olha, vamos lá, Deus te ama muito, Ele quer fazer um negócio na sua vida, por favor, Deus se importa com você. Como se a gente vir para a igreja, ou convidar alguém para a igreja, fosse uma oportunidade para Jesus.
Como assim? Olha, Jesus está desesperado no céu para entrar no seu coração. Por favor, ele aceita qualquer coisa. Abre só um pouquinho do seu coração para ele. Abre só um pouquinho da sua vida para ele. E aí as pessoas entram na igreja ou entram na presença de Deus como? Exigindo as coisas. Se eu vim para a igreja, Deus, você tem que me dar isso. Se eu fiz tal coisa, você tem que me dar isso, Senhor. E se não me der, vou virar muçulmano. Macumba está crescendo no Brasil, tem um terreiro do lado da minha casa. Sei que não me abençoar não, Deus te dou 40 dias. Se não me abençoar, eu já vou comprar umas galinhas e já vou lá fazer uns despachos. A nossa atitude, às vezes, diante de Jesus, é uma atitude soberba e arrogante, como foi a desse fariseu. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, gente. Nós precisamos tomar muito cuidado para não rebaixar Jesus a uma pessoa que é muito importante, que a gente gosta muito, mas no final das contas ele é igual a gente. Eu posso concordar, eu posso discordar. Eu posso ouvir algumas sugestões dele, mas eu também não preciso fazer tudo. Eu posso também impor algumas coisas. Afinal, numa relação de troca, de iguais, eu também tenho a minha vontade para ser feita. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Porque sem querer a gente vai estar perdendo o temor. Sem querer a gente vai estar perdendo a referência que Jesus é o Filho de Deus. Ele não é nosso colega de bar. Ele não é nosso amiguinho do futebol. Ele é o Filho de Deus. E aí o fariseu, ele se incomoda com aquela mulher encostando em Jesus. E Jesus dá uma resposta para ele que me chamou muita atenção. Ele fala assim: Simão, a gente precisa lembrar, né, que não tinha asfalto, não tinha calçada, não tinha tênis naquela época. Então as pessoas andavam como? Ou descalça ou de sandália em ruas de terra, né? Então os pés estavam sempre sujos. Por isso que Jesus, a gente traz umas espiritualidades para as coisas, né? Eu já vi um monte de pastor, leva as pessoas lá no palco, eu vou lavar os seus pés aqui como símbolo. Os pés tudo cheiroso, as unhas feitas, é fácil, né? Com tênis pé baruel no tênis, é tudo legal. Quando Jesus fez aquilo, aqueles pés estavam tudo sujo, machucado, cheio de terra, de espinho, aqueles pés grossos, aqueles carcanhados desse tamanho assim, ó, né, rachado, que tá andando na rua lá, que não tem creme que dá jeito naquilo. Então era uma atitude de delicadeza, de educação, você lavar o pé da pessoa, você colocar alguém ali para lavar o pé, colocar uma bacia para lavar o pé, cumprimentar a pessoa com afeto, né? Você não me deu um ósculo, aquele beijo de irmão, de amigo, de alguém que, poxa, estou feliz que está aqui. Jesus falou assim para o Simão: você não fez nada disso. Em outras palavras, Jesus está falando assim: você me tratou com indiferença. Você não me respeitou, você não me honrou. E foi interessante porque eu posso ter sentido errado, tá bom? Mas eu sinto como se o Simão, ele achasse que para Jesus era uma honra estar na casa dele. Entendeu? É uma honra para você, Jesus. Eu estou abrindo a minha casa para você. Entendeu? Eu estou dando o meu tempo. Quando a gente era mais novo, quando nós éramos jovens, né, muito tempo atrás. Cadê o Paulão? O Paulão saiu. Eu vi uma foto do Paulo com os meninos lá que tinham 12, 14 anos na época, todo mundo casado e de filho. Rapaz, me fez mal ver aquela foto. Porque faz uns 20 anos que eles tinham 12 anos. Hoje tem tudo 30 e eu fiquei velho junto, né? E aí quando nós éramos jovens, né, é muito interessante, porque quem aqui foi jovem nem da igreja, você sabe que tem os rolês, né? Vai todo mundo para casa de um, vai todo mundo para casa de outro. Aí sempre tem os folgados que levava Vencetex de uva e tomava coca, né? Sempre tem, que levava aquelas bandejinhas de bife e na hora de querer pegava o contrafilé do irmão, e aí tá tudo certo, era normal. Ia para casa de um, ia para casa de outro. Mas tinha um lugar, tinha uma casa que as poucas vezes que eu fui, eu sempre me senti incomodado.
Porque ele falou, vamos lá em casa, vamos lá na casa do meu pai, vamos lá, tal, e a gente ia. Mas aquele pai, aquela pessoa, tratava a gente de um jeito que parecia assim, que a gente tinha que ser eternamente grato, porque ele abriu a casa dele para a gente fazer um churrasco, para a gente nadar, sei lá, para ficar lá. E ele fazia questão de mostrar aquela generosidade dele, aquela oportunidade que nós plebeus estávamos tendo de estar naquele lugar. E me incomodava muito aquilo. Me incomodava muito aquilo. Porque ele dava um jeito de você assumir uma dívida eterna, que se você foi na casa dele, você tem que ser grato pro resto da sua vida, porque você foi lá na casa dele as 3, 4 vezes. E quando eu li esse texto, eu falei, rapaz, deve ser parente do Simão, não é possível. Deve ser tataraneto do Simão. Encontramos alguém da Bíblia vivendo aqui. É isso, é uma oportunidade para você estar perto de mim. Você tem que ser grato por estar na minha casa, Jesus. Você tem que ter grato porque eu estou te dando essa comida para você comer. Você tem que olhar para mim e falar, Simão, obrigado, que jantar maravilhoso. Nunca comi nenhum jantar mais gostoso que esse. Olha, se não fosse você, eu e meus discípulos passaríamos fome. Nunca estive numa casa tão bonita. Obrigado, Simão. Eu tenho certeza que Simão pensou um trem desse. Porque Jesus falou assim, você não me tratou com respeito. Você não me tratou com o mínimo que a gente faz quando a gente recebe alguém na sua casa. Só que aí você está olhando para essa mulher. Sabe qual que é a diferença dela para você? A diferença é que ela me tratou como se eu fosse filho de Deus. A diferença é que ela sabe que ela não é digna de estar perto de mim. E mesmo assim ela teve coragem de chegar perto de mim. E eu deixei ela encostar em mim. Mesmo ela sabendo e eu também sabendo que ela não merece. Sabe qual que é a diferença entre vocês dois? É que ela sabe que ela não merece. Você acha que você merece. Essa é a diferença entre vocês. Ela sabe. Você falou, você pensou, essa pecadora, se ele soubesse, você está certo. Ela é uma pecadora, ela é uma prostituta, ela tem muito pecado. Nós concordamos nisso. Ela tem muito pecado. Mas a diferença entre você e ela é que os pecados dela serão perdoados. E isso causa uma comoção, porque como que alguém perdoa os pecados e aí começa aquele alvoroço de novo? Jesus olha para ela e fala assim, filha, fica tranquila. Não liga para esses caras não. A tua fé te salvou. Eu sou quem você pensa que eu sou mesmo. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou esse que pode perdoar a sua vida, limpar os seus pecados e te levar para o céu. Eu sou isso mesmo que você está pensando. Aquele que vai te dar a vida eterna, aquele que vai fazer você mudar a sua vida, aquele que perdoa os seus pecados para que você tenha uma vida nova. Eu sou esse mesmo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, eu queria que você tomasse muito cuidado, meu querido irmão e minha querida irmã, para não entrar num nível espiritual onde você comece a pensar que é uma grande honra para Deus você estar na igreja. É uma grande honra para Jesus você cantar um louvor e você ler sua Bíblia. Nós não podemos perder da nossa cabeça, da nossa mente, do nosso campo de visão, que é um presente de Deus nós sermos perdoados dos nossos pecados. A gente não pode perder isso. A nossa maior tentação é a gente começar a achar que a gente merece o céu, que a gente merece a salvação, que a gente merece as bênçãos, que Deus tem que escutar a gente porque é a minha fé e Deus tem que responder a minha fé. E aí a gente perde o senso de gratidão que nós fomos perdoados. Para pensar, o seu destino eterno era o inferno. As pessoas hoje não acreditam que o inferno existe mais. Elas não acreditam, gente, as pessoas não acreditam. Tem pastores falando que o inferno não existe.
Tem uma teologia da ultragraça que fala que o amor de Deus, ele, por causa de Cristo Jesus, ele já salvou todo mundo. Tem uma outra linha teológica que fala que as pessoas que aceitarem Jesus, receberam Jesus, tal, vão para o céu, as que não aceitaram, que fizeram mal, simplesmente vão parar de existir, mas não tem um lugar de sofrimento, porque Deus é bom demais para deixar as pessoas sofrerem. Isso é a mesma coisa que um médico, ele tem um coração tão bom, o médico tem um coração tão puro, que quando chega alguém com câncer na frente dele, ele vira e fala assim, tá tudo bem, o câncer não mata. Tá tudo bem, pode viver sua vida normal, porque é um médico tão puro, é um coração tão bom, é um coração tão generoso, que como que ele vai falar para a pessoa que a pessoa vai morrer? Ah, tadinha, tem filha, tadinho, né? Ele tem uma esposa lá, tão novinho, tem um menino de 30 anos com câncer, para que nós vamos preocupar ele? Olha, tá tudo bem, viu? Toma essa aspirina aqui que vai passar. Isso é amor, gente? Isso salva? Você falar para uma pessoa que está com câncer que ela não vai morrer, quer dizer que ela não vai morrer? Não! Você tem que tratar, você tem que curar, você tem que falar, ó, tem isso que você pode fazer, vamos, não vamos perder tempo, não vamos perder. Aí o inferno é a mesma coisa. Imagina, Deus é tão bom que ninguém vai para o inferno. Vocês estão vendo esse caso Einstein aí? Vocês estão vendo o que está acontecendo? Não é? O presidente Trump, né, que é o símbolo da justiça e da libertação no Brasil, envolvido até o talo com esse cara, o Bill Gates, o Elon Musk, todo mundo sabendo o que acontece lá e ninguém faz nada. De verdade, que vocês acham que esses caras não merecem o inferno? Cara, é muita coisa. O que a gente vê acontecendo no Brasil, o que a gente vê acontecendo lá em Brasília. Gente, tá tudo bem? Não tá tudo bem. Deus tá dando a chance para todo mundo se arrepender. Mas a hora que o inferno chegar, o inferno vem quente. Entendeu? O inferno vem quente. Eu tenho medo de ir pro inferno. Porque eu acho que o inferno é de verdade. Eu acho que não tem jeito. Não tem essa de pagar uma indulgência lá, 7 dias depois, dar pro padre, dar pra igreja uns terrenos, umas coisas lá, para tirar a pessoa lá e levar pro céu. Não tem, acabou. Nosso destino era o inferno, só que Jesus falou assim, eu pago a conta. Vocês não vão pro inferno. Aquele que crê em mim está salvo. Aquele que crê em mim está liberto. Aquele que crê em mim tem vida eterna, tem vida nova. A gente tem que ter gratidão a Deus por causa disso. Só que hoje as pessoas são capazes de irem para a igreja. As pessoas são capazes de pregar, de falar que tem fé. E ao mesmo tempo elas não mudarem de vida. Elas continuarem fazendo mal, continuarem brigando, mentindo, enganando, roubando, lesando outras pessoas, se envolvendo com adultério, com violência, com morte, e as pessoas acham que elas são crentes. O cara foi dar testemunho da igreja do roubo do ICMS. O cara foi dar testemunho. Vocês viram isso ou não? O cara foi lá falar que Deus abençoou e que a prosperidade e que ele está muito feliz. O cara, eu vi o vídeo, o cara tá até o talo lá foi lá dar testemunho, todo mundo amém, glória a Deus, aleluia, esse Deus que nós cremos, o Deus faz nada acontecer, o cara consegue fazer isso. Estava conversando com um amigo meu, anteontem, e ele falou que ele conhece um amigo dele, que é um cara desses de tecnologia, de IA, tal, que é um cara bem ferradão aí, e foi trabalhar com os irmãos evangélicos. Ficou 40 dias lá, saiu. Aí, falou, cara, mas por que você saiu? Ele falou assim, cara, eu trabalho faz 15 anos com tecnologia. Eu já vi muita gente ficar rica. E eu já vi muita gente ganhar dinheiro, já vi muita empresa crescer e tá tudo certo. Mas eu nunca vi o que eu vi aquele tempo que eu trabalhei com aqueles crentes lá. Eu falei assim, sabe o que acontece? O pastor e mais 1 ou 2 fica rico. O resto é tudo explorado. Todo mundo pobre, todo mundo doente. O pastor e mais 2 amigos dele ficando ricos. Eu falei, o quê? Eu não quero participar disso. O cara saiu. E me preocupa muito essa capacidade que a gente está adquirindo de falar de Deus, de falar de igreja, de ir lá para a rua de verde e amarelo, falando que o Brasil é do Senhor Jesus e de viver uma vida incapaz de mostrar o Evangelho.
incapaz de falar não para o pecado, incapaz de falar, eu fui perdoado, eu não me envolvo mais com isso. Quando essa mulher se arrependeu, Jesus, ele disse claramente, ela está cheia de pecados mesmo, você está certo. E ela ouviu Jesus falando isso. Jesus não falou assim, não, imagina, que isso, querida, não tem pecado, foi um mal entendido. Vamos deixar isso para lá. Como diz o querido glorioso Donald Trump, né? Vamos deixar essa história para lá, vai ficar mexendo no passado, o que passou, passou. Vamos deixar para trás. Jesus falou, não, ela tem pecado mesmo. Você tem pecado mesmo. Eu não estou falando que você não tem, eu estou falando, eu perdoo você. É diferente. Só que uma mulher que recebe uma mensagem dessa, com a mensagem que Jesus disse, vai, e não a tua fé te salvou, eu tenho certeza que essa mulher se arrependeu da vida que ela tinha. Ela falou, essa vida eu não vivo mais. E você já foi uma pessoa que Deus perdoou, que Deus curou, que Deus libertou. Só que está na hora de você também abandonar a vida de pecado e falar, eu quero ficar perto desse Jesus, porque eu quero ser santo. Eu quero viver com Deus. Eu quero rever a minha vida e eu quero me aproximar da vida que Jesus quer que eu tenha. Não é uma vida onde eu trato Jesus como iguais, onde Jesus é meu parceiro. Tem Jesus aqui, mas eu também gosto de um Exu, que também Exu faz bem. Eu também gosto muito dessa história de reencarnação, porque é legal. E eu também gosto muito do horóscopo, porque aí você meio que sabe para onde a sua vida vai. E eu acho que no final das contas todas as religiões levam a Deus. Jesus nunca falou isso. Ele falou, eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nós precisamos ter a visão dessa mulher. É uma honra para mim, é um privilégio poder encostar no pé de Jesus. É uma honra para mim poder estar no lugar onde Jesus está. Eu não mereço estar aqui. Eu poder chegar perto de Jesus é o maior milagre que Deus podia conceder. Eu não mereço estar aqui. Porque se a gente sentar na outra cadeira, a gente pode nunca conhecer Jesus. É legal, Jesus está aqui, a gente é legal, a gente tem que se dar bem, as ideias batem. Não é as ideias batem, eu não acredito que Jesus está deixando eu encostar nele. Eu não mereço, eu não mereço, mas ele está aqui. Eu não mereço, mas Jesus olhou para mim e falou, eu perdoo o seu pecado. Eu não mereço, mas Jesus me deu uma chance nova de viver diferente. Eu preciso honrar isso. A gente fica falando, Deus honra a minha vida, Deus me honra, Deus, eu quero a sua honra, Deus me honra, mas o quanto a gente está disposto a honrar Deus com a nossa vida? O quanto você está disposto a honrar Deus no seu casamento, a honrar Deus nos seus negócios, a honrar Deus no seu comportamento, a honrar Deus na sua vida, em que você fala, eu ganhei a vida eterna, eu preciso honrar esse Jesus que me deu a vida eterna, eu fui perdoado, eu não merecia. Não merecia. Eu preciso honrar Jesus. Eu preciso que a minha vida honre Ele. A gente tem que ter esse desejo no nosso coração. A gente tem que ter essa gratidão na nossa vida, em que a gente fala assim, Jesus me perdoou e me deu a chance de viver diferente. E vai ser muito difícil a gente viver assim, porque a gente é bombardeado de coisa que, olha, Deus vai te dar, exige, é seu direito, Deus tem que fazer o que você quer, Deus quer te dar a vitória, vai lá e bate na porta de Deus e fala, se você não dá agora. Eu já vi uma pregação que o cara falou assim, que igual o filho pródigo, nós temos que chegar diante do Pai e falar, me dá o que é meu agora, porque eu exijo. Eu falei, meu Deus do céu. Sabe que esse cara leu a história até o final? Como eu vou bater o dedo na cara de Deus e falar, eu exijo que você me dê o que é meu agora? Como, gente? Como? A gente não está entendendo as coisas. A gente não está entendendo quem que Deus é. A gente não está entendendo.
que Deus, que a Bíblia diz que com o sopro da sua boca vai destruir o inimigo, um sopro igual vela de aniversário. Assustaram, irmão? Sentiram? Oh, meu Deus do céu. Agora eu senti o Espírito, receba. Esse Deus, com esse poder, Ele permite que você chegue perto dele. Mas a gente não pode esquecer que Ele vai destruir tudo isso aqui com o sopro da boca dele. De tão grande que Ele é. De tão poderoso que Ele é. Esse Deus escolheu dar pra gente a vida eterna. Os discípulos voltaram empolgados. Expulsamos demônio, ressuscitamos morto, curamos enfermo e tal. E Jesus falou assim, ó, eu vi o diabo cair no céu como um raio. Mas eu posso falar uma coisa para vocês? Isso aí é normal. Expulsar demônio, ressuscitar morto. Vocês querem ficar felizes de verdade? Fiquem felizes porque o nome de vocês está escrito no céu. O nome de vocês está escrito no céu. A vida de gratidão, a vida de fé, a vida de êxtase com Deus é porque o meu nome está escrito no céu. E isso ninguém apaga. Isso ninguém apaga. Então, para a gente terminar, eu queria que você olhasse esse texto. Eu vou ler só de novo essa parte. Põe para mim, Lu, por favor. O versículo, a partir do 44. E Jesus disse a Simão, você vê essa mulher? Simão, eu entrei na tua casa e você não me deu água para os pés, mas ela os molhou com suas lágrimas, enxugou com os cabelos. Não me cumprimentaste com um beijo, ela porém não para de beijar os pés desde que eu entrei aqui. Não colocaste óleo sobre a minha cabeça, mas ela derramou perfume sobre os meus pés. Por isso eu te digo, os pecados dela que são muitos. Você entende que Jesus, ele não passou nenhum pano aqui. Ele falou, os pecados dela são o quê? Muitos. Lhe são perdoados, porque ela me ama muito. Mas aquele a que se perdoa pouco, este ama pouco. E aí ele disse a ela, os teus pecados estão perdoados. E o versículo 50, e Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vá em paz. Eu queria muito que a gente tivesse a humildade dessa mulher. Que ela não é exemplo para nada na nossa vida, só de fé. Ela só entendeu que Jesus Cristo é aquele que podia perdoar os pecados dela. Eu quero falar isso para você, Jesus Cristo é aquele que pode perdoar os seus pecados. Ah, não, mas eu sou do homem de bem, eu sou do homem de família, mas Jesus pode perdoar os seus pecados. O único jeito de você ir para o céu é se você for um pecador. Se você não for pecador, você não vai para o céu. Por quê? Porque quem não é pecador não precisa de perdão. Quem acha que não é pecador não vai ser perdoado, não precisa de perdão. Agora, se você se enxerga como alguém que precisa do perdão de Jesus, Jesus é aquele que tira o pecado do mundo. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Eu gostaria que a gente orasse. Eu queria que você refletisse sobre isso. Fique em pé no seu lugar, por favor. Vamos ficar em pé? Eu queria que você tivesse esse momento parando para pensar na sua vida. Existe um perdão que liberta espiritualmente a nossa vida. Enquanto nós não somos perdoados, nós somos escravos do pecado e do diabo. O perdão de Jesus liberta a sua vida espiritualmente. Esse perdão, ele traz a vida eterna. E você não pode viver achando que Jesus é uma pessoa que, porque Ele te ama, Ele não merece a sua devoção e o seu total respeito. Isso é uma ofensa para Ele. Isso é uma ofensa. E eu queria que nessa manhã a gente, com temor de Deus mesmo, sabe? A gente começasse a ter gratidão, porque Jesus perdoou os nossos pecados.
Porque o pecado, que é aquilo que pode nos levar para o inferno, que pode fazer a gente ser tragado pelo Satanás, não domina mais a nossa vida, mas não é porque a gente ficou bonzinho, é porque Jesus perdoou os nossos pecados. Querido Espírito Santo, essa é uma palavra que tem que mexer com a gente. Não é uma palavra que fala de vitória, de crescimento, de prosperidade, mas é uma palavra que fala de essência. E a essência é que nós fomos perdoados porque Jesus é bom. Só que há uma tentação nisso, Deus, de nos comportarmos como aquele fariseu, que quando Jesus estava na casa dele, ele tratou Jesus não como se Jesus fosse uma pessoa importante, uma pessoa digna de adoração e de respeito, mas como se fosse um igual. Alguém que ele poderia dar opinião, concordar ou não concordar, alguém que ele poderia aprender algumas coisas e ensinar algumas coisas. Mas também tinha aquela mulher que ela olhou para dentro dela e ela só falou uma coisa: eu não mereço. A minha vida é torta, a minha vida é errada, eu estou cheio de pecado, eu não mereço. E essa mulher foi perdoada para ter uma nova vida. E eu queria, Espírito Santo, pedir que essa gratidão, esse tipo de pensamento, essa marca, fosse impressa no nosso espírito. Um espírito fervoroso, que queima, Deus, na gratidão de termos sido perdoados e salvos. Que constrange a gente, Deus, a mudar de vida. A gente tem que entender que se a gente acha que a gente é perdoado, mas a gente continua vivendo em pecado, nós não fomos perdoados. A gente precisa entender isso. A gente precisa sair dessa máscara religiosa, falsa, hipócrita, que faz a gente conseguir falar de Deus, conseguir tatuar o Pai Nosso no braço, conseguir ter uma Bíblia no carro, mas a gente consegue viver fazendo maldade, fazendo egoísmo, incapaz de pedir perdão, incapaz de mudar de vida, incapaz de perdoar. Isso está errado, Senhor. A gente precisa ter essa verdade esfregada na nossa cara. Jesus falou assim, os pecados dela são muitos mesmos. Jesus está falando para nós, os seus pecados são muitos mesmos. Aqui não tem santo, não. Aqui ninguém é maravilhoso, não. Mas eu escolhi perdoar vocês. A gente ser perdoado, Deus, foi uma escolha de Jesus, uma escolha tua. E ajuda a gente a viver uma vida que valorize esse perdão. Que a gente vive uma vida de gratidão. Uma vida em que a gente olha e fala assim, nós somos perdoados porque Jesus morreu naquela cruz e escolheu nos perdoar. Livra a gente da soberba religiosa, da mentira religiosa, da soberba espiritual. E que o nosso coração seja um coração simples e sincero, pronto para te obedecer e te amar. É o que eu quero te pedir para nós, para essa igreja, em nome de Jesus. Se você concorda comigo, diga amém. Amém. Amém, gente? Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Tenham todos um ótimo domingo, uma ótima semana. Jesus abençoe vocês profundamente. Um beijo no coração de vocês. E até domingo, se Deus quiser, hein?